E aí, será que você sabia que Números 32 revela tanto sobre ambição quanto sobre compromisso? Venha descobrir como é que duas tribos enfrentaram Moisés e mudaram a história de Israel. Vamos ler juntos o capítulo 32 de Números? Então, simbora. Só que antes, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se você está assistindo na televisão, tem que fazer o like no seu celular, né? Ou no seu computador, no seu laptop. E no seu celular tem um xizinho aqui embaixo, e você clica e faz uma mãozinha assim. E depois você compartilha com quem você ama. Vamos lá? Eu te agradeço. Então, vamos embora. Vou aqui ler nessa minha Bíblia, que está caindo aos pedaços, mas que eu amo, né? Que é a Ferreira Almeida atualizada, letra grande. Então, pega aí a sua Bíblia e vamos embora. Vamos começar a ler. Bom, Números 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos principais da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Sebá, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isso fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado
vos há de achar. Acho interessante isso, né? O pecado vos há de achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazer, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor e a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, que é filho de José, né? O reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroer, Astarote, Sofã, Jazer e Jogbea, Bet-Ninra e Bet-Arram, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleade e Kiriataim, Nebo, Baal-Meon, mudando-lhe o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote-Jair. Foi Noba e tomou a Kenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Bom, nós lemos que as tribos de Ruben e de Gade tinham muitos rebanhos e pediram para Moisés para ficar na terra fértil a leste do Jordão, em vez de entrarem na terra prometida. Observe que tem muita gente que fica no meio do caminho. Essas pessoas estão quase lá, quase chegando, mas não chegam, não entram na promessa. Você conhece gente assim? Que não faz a coisa perfeita, que não busca a excelência, a obediência, que não paga um preço. Você conhece gente assim? É muito importante ficar dentro do limite que Deus nos deu. Mesmo quando as coisas do mundo chamam muita atenção, são muito atraentes e nos apresentam muitas vantagens. Preste atenção nisso. Nós vimos na leitura que Moisés questionou o compromisso deles, mas concordou com a condição, né? Porque ia ser até difícil remover o desejo que eles estavam sentindo, porque na verdade eles já tinham decidido em seus corações. Então Moisés aceitou a proposta desde que eles ajudassem na conquista de Canaã, pois não seria justo eles ficarem ali no bem bom, enquanto seus irmãos teriam que lutar para conquistar a terra prometida, não é verdade? Aí as tribos aceitaram, prometendo lutar ao lado dos seus irmãos antes de retornar para tomar posse realmente das suas terras. Outra coisa que a gente pode observar aqui é que, apesar de já saber que não entraria na terra prometida e que aqueles eram seus últimos dias, Moisés não deixou a excelência de lado. Ele poderia fazer meia boca, tipo assim, tudo bem, vou fazer de qualquer jeito.
Ele deu o melhor dele, ele deu 100% dele. Essa é a diferença entre um líder de excelência para os demais líderes. O que você acha disso? Vamos pensar agora quais são as lições que a gente pode tirar deste capítulo para a gente assim poder aplicar em nossas vidas. Vamos lá. Primeiro, quais são as prioridades e promessas para nossas vidas? Porque essa passagem, nesse capítulo, nos ensina assim, a importância de priorizar o coletivo sobre as nossas necessidades pessoais e cumprir os nossos compromissos. A segunda lição que a gente pode tirar daqui é sobre liderança e negociação. Moisés, ele assim exemplifica uma liderança firme, exigindo um equilíbrio entre o desejo pessoal, né, e a responsabilidade comunitária. Então, pense. Um terceiro ponto que a gente pode aqui analisar é assim a unidade e a colaboração. Ou seja, trabalhar junto para um objetivo comum fortalece a comunidade e garante o cumprimento das promessas. Foi o que não aconteceu, né? Quando eles trabalharam ao contrário, negativamente, porque só 2, Caleb e Josué, deram bons testemunhos e os outros 10 se juntaram e acabaram ficando 40 anos no deserto e não vão entrar agora. Então existe uma unidade positiva e uma unidade negativa. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Em que unidade você tem andado? Vamos aproveitar já essa pergunta, né, para você poder refletir e tirar insights para escrever no caderninho. Como é que você pode equilibrar as suas emoções pessoais com o bem comum da comunidade da qual você pertence? Quais são os compromissos que você precisa revisar para garantir que você está honrando com a tua palavra? Em que áreas da sua vida você pode ser um líder que colabora com o seu time, com a sua equipe, com seus colaboradores? Reflita sobre isso. E agora, chegou a hora da nossa oração. Vamos falar com o Pai? Ai, Senhor, eterno de Israel, maravilhoso, poderoso, glorioso, obrigada por nos chamar a atenção sobre os conflitos entre as nossas ambições pessoais e os nossos compromissos comunitários, Pai, que são também familiares, profissionais, compromissos pessoais. Ai, isso também, Pai, além de nos ensinar sobre as negociações justas que nós devemos fazer e que são muito importantes diante, assim, de uma situação que pode mudar todo o cenário, como a gente viu aqui nesse capítulo. Senhor, Pai, que a gente possa, assim, ser como... que a gente possa seguir o exemplo de Moisés, que foi um líder firme, que soube negociar com sabedoria para manter a unidade, para garantir a entrada na bênção do Senhor, para que todos pudessem conquistar finalmente a promessa do Senhor. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigada por essa oportunidade de ainda viver num país onde a gente ainda pode abrir a nossa Bíblia. Várias Bíblias, cada dia com uma Bíblia, né? Para ler as diferentes maneiras de escrever a mesma coisa, porque foi o teu Espírito Santo que influenciou todos esses diversos escritores da Bíblia e inspirou eles, que essa é a tua palavra. Obrigada, Pai. Nós te amamos e te agradecemos
Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no seu coração. Amanhã tem mais e eu te espero. Lembra de compartilhar com alguém que precisa receber essa palavra, porque a gente está no caminho de Gênesis até Apocalipse e a gente vai caminho de volta para casa. Bora! Tchau. Até amanhã.